Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo. Iniciamos mais uma aula do curso de antibiótico terapia. E o que é que nós veremos na nossa aula de hoje? Hoje falaremos sobre o uso de antibióticos na gravidez e na lactação. Essa é a nossa aula de número 13 do curso de antibiótico terapia. Mas antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, deixa eu me apresentar. É claro que se você chegou até aqui no curso, você já me conhece, mas mesmo assim eu vou apresentar todos os meus contatos para que você possa expor as suas dúvidas, para que você possa entrar em contato comigo sempre que precisar. Então, aqui na tela você está vendo todos os meus contatos, a minha formação. Eu sou graduado em farmácia pela UFRN, com mestrado e doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui nós podemos ver as minhas redes sociais, podemos ver também o meu e-mail e no QR Code, se você apontar o seu celular para o QR Code, ele vai te levar ao meu canal no YouTube, o Posologia, onde você vai ter acesso a vários outros vídeos e atualizações sobre o mundo da farmacologia. Mas vamos direto ao assunto, que isso é o que nos interessa hoje. Sobre o que falaremos do assunto uso de antibióticos na gravidez e na lactação. Inicialmente a gente vai conversar um pouco sobre as escolhas de antibióticos usados na gravidez. E usar antibiótico na gravidez, nós precisamos levar em consideração dois caminhos. Primeiro, o caminho da sua efetividade. Afinal de contas, usar um antibiótico na gravidez pode ter como objetivo combater uma infecção da mãe ou também pode ter como objetivo combater uma infecção no concepto. Afinal de contas, se o concepto tem uma infecção intrauterina, esse antibiótico precisa atravessar a barreira placentária para que só assim consiga combater a infecção no concepto. Um outro lado que analisaremos também nessa aula é o lado da toxicidade. Afinal de contas, se nós estamos falando de efetividade, nós queremos que o antibiótico atravesse a barreira placentária para combater uma potencial infecção do concepto. Mas se nós estamos falando de toxicidade, nós queremos a todo custo evitar que esse antibiótico consiga atravessar a barreira placentária e precisamos entender dessa forma que escolhas nós faremos para que o antibiótico às vezes atravesse e às vezes ele não tenha chance nenhuma de atravessar a barreira placentária. O segundo ponto da aula de hoje são as características do antibiótico que vão facilitar a sua passagem pela placenta. O que é que o antibiótico precisa ter para atravessar a placenta? E aí, dessa forma, nós decidirmos se é melhor ele atravessar ou é melhor ele não atravessar por causa da toxicidade. Também iremos dar exemplos de antibióticos usados na gestação e quais são suas recomendações. Se o antibiótico for tóxico, por qual devemos substituir? Se o antibiótico for inefetivo, por qual devemos substituir? Também as características do antibiótico que impactam sua eliminação pelo leite, assim como existem algumas características que vão fazer com que o antibiótico atravesse melhor a barreira placentária, existem algumas características que vão fazer com que o antibiótico também atravesse mais, que seja secretado com a maior facilidade pelo leite. Também iremos classificar o uso de medicamentos durante a lactação e também vamos dar exemplos de antibióticos usados na amamentação e suas recomendações. Nesse caso, se o antibiótico for pensado na efetividade de uma infecção na criança, ele deverá ser administrado diretamente para a criança. Mas se a infecção for na mãe, nós precisamos pensar se esse antibiótico for tóxico para o lactente, esse antibiótico deverá ser substituído ou, no caso da necessidade da mãe continuar o tratamento com antibiótico, a suspensão da amamentação.
Então, esse será o conteúdo que veremos na aula de hoje. Então, quando falamos de gravidez, uma máxima ela deve ser respeitada. Numa gestante, com exceção de ferro, deve-se evitar o uso de medicamentos, bem como álcool, fumo e drogas em geral. Mesmo alguns medicamentos sendo seguros, a gravidez é um estado de extrema sensibilidade a determinadas moléculas químicas. Dessa forma, se existir alguma dúvida ou se existir algum potencial de agressividade tanto para a mãe como para o concepto, esse medicamento, mesmo se ele for considerado seguro, ele não deverá ser utilizado na gravidez. Então, em suma geral, todo medicamento ele deve ser evitado na gravidez, porque ele pode incorrer em algum risco, tanto na gestação como para a própria mãe. Mas é claro que nem sempre vai ser possível decidir pelo não tratamento da mulher grávida. Às vezes, essa mulher ela tem uma infecção que pode incorrer num risco de vida para a própria paciente, para a mãe. Então, não é uma alternativa interromper o tratamento, ela precisa fazer o tratamento. Dessa forma, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: na gravidez, a escolha de substâncias antimicrobianas, ela depende de quê? Quais serão os critérios que a gente vai adotar para utilizar um antimicrobiano na gravidez? E aí nós temos alguns critérios aqui. Primeiro, a sensibilidade do agente infeccioso. Afinal de contas, se a bactéria não for sensível ao antimicrobiano, não adianta absolutamente em nada expor a paciente a um antimicrobiano se ele não conseguirá debelar a infecção. É uma injustiça a gente administrar um antibiótico que pode ter um potencial de causar algum dano à gestante e esse antibiótico não ser útil, não ser efetivo contra a infecção. Então, em primeiro lugar, tem que ter sensibilidade do agente infeccioso àquela infecção. Em segundo lugar, a localização do agente infeccioso, ela é propícia para a escolha daquele antimicrobiano? Afinal de contas, nós vimos nas aulas passadas que, a depender do local da infecção, alguns antimicrobianos não conseguem penetrar naquele local. Então, mesmo que a bactéria seja sensível, se o antibiótico não conseguir chegar ao local da infecção, ele também não deverá ser utilizado. Se o antibiótico não conseguir atravessar a barreira hematoencefálica para uma infecção do sistema nervoso central, nada adianta administrar aquele antibiótico, mesmo que a bactéria seja altamente sensível. Um terceiro ponto é a comodidade de uso pelo paciente. Então, a escolha do antimicrobiano vai depender da sensibilidade, vai depender se aquele antibiótico chega no local da infecção, mas vai depender também se ele é cômodo para o paciente. Se os dois primeiros critérios forem atingidos, a gente pensa na comodidade. O paciente que vai fazer o uso de um antibiótico em casa, por via oral, é muito mais cômodo do que se o paciente fizesse uso de um antibiótico por via intravenosa no ambiente hospitalar. Então, se nós temos a escolha, e essa escolha tem o mesmo grau de efetividade, o mesmo grau de sensibilidade ao agente infeccioso, nós devemos sempre optar por aquela solução que seja mais cômoda para o paciente. O nosso quarto ponto é o custo. Claro, o paciente, se ele for pagar por esse tratamento, e nós temos opções que são igualmente efetivas, mas que sejam mais baratas, essa deve ser escolhida. Vejam que essas escolhas, esses critérios de escolhas, ele tem uma hierarquia. A gente não vai escolher um antibiótico só porque ele é mais barato. A gente não vai escolher um antibiótico só porque ele é mais cômodo para o paciente. Mas ele precisa ser contemplado os critérios anteriores. Ele precisa ter uma sensibilidade do agente infeccioso, ele precisa
atingir concentrações mínimas efetivas no local da infecção. Se isso for atingido, aí é que nós pensamos na comodidade. Se isso for atingido, aí nós pensamos no valor, nós pensamos no custo também. E um último critério é o critério da farmacocinética da molécula. E isso é o que nós iremos tratar mais nessa videoaula. Afinal de contas, se nós administramos um antibiótico que é efetivo, que consegue concentrações inibitórias mínimas no local da infecção, que tem uma comodidade adequada, que tem um custo também adequado, mas que atravessa a barreira placentária e é extremamente tóxico para o concepto, por critérios farmacocinéticos, nós eliminaremos completamente essa possibilidade de tratamento da paciente. Então, nós falaremos um pouco mais em detalhes sobre esse último critério. Então, se nós considerarmos que o fármaco vai ser administrado para o paciente, se nós considerarmos que a paciente realmente precisa do tratamento com antimicrobianos, quais são as características que esse antimicrobiano tem que irão favorecer ou que irão dificultar a sua passagem pela barreira placentária? Então, o primeiro ponto, a primeira característica, se refere ao peso molecular. Então, nós podemos ver aqui na informação que compostos com peso molecular abaixo de 600 kilodaltons, eles atravessam a barreira placentária. Qualquer molécula com peso molecular abaixo de 600 kilodaltons irá atravessar a barreira placentária. A má notícia é que todos os antibióticos possuem um peso molecular entre 250 e 400 kilodaltons. Ou seja, em teoria, todos os antibióticos têm potencial de atravessar a barreira placentária. E aí vem aquela informação que eu dei no início da aula. Se não houver necessidade, todo e qualquer medicamento deve ser evitado em pacientes gestantes. A boa notícia é que atravessar a barreira placentária não depende só de peso molecular. Vai depender também de uma outra característica, que é a lipossolubilidade. E aí nós temos que, quanto maior a lipossolubilidade do antibiótico, mais facilmente ele atravessa a barreira placentária. Então depende do peso molecular, mas mesmo aquelas moléculas que têm um peso molecular que consegue atravessar a barreira placentária, mas não possuem lipossolubilidade suficiente, elas não atravessam ou atravessam com certa dificuldade. Uma outra característica também é a ligação proteica. Nós sabemos que os antibióticos, ao serem absorvidos, alguns deles terão um nível elevado de ligação às proteínas. É as proteínas que vão distribuir o antibiótico pelo corpo. É as proteínas, ou são as proteínas que vão levar o antibiótico até o local da infecção. Só que chegou no local da infecção, esse antibiótico se desliga da proteína e atravessa as membranas do tecido infectado. A mesma coisa vai acontecer na barreira placentária. Os antibióticos ligados às proteínas não conseguem atravessar a barreira placentária pelo motivo do peso molecular. O complexo proteína-antibiótico é muito grande. Ele não consegue atravessar a barreira placentária. Então, só quem atravessa são os antibióticos na sua forma livre. E aí nós temos a seguinte informação: quanto menor a capacidade de ligação às proteínas do antibiótico, maior a facilidade de atravessar a barreira placentária. Então, não depende só do peso molecular, depende da capacidade de ligação às proteínas plasmáticas. Porque se fosse assim, todo e qualquer antibiótico atravessaria a barreira placentária. E aqueles que se ligam mais às proteínas vão ter mais dificuldade, vão apresentar uma concentração muito menor no concepto do que aqueles que têm uma fração livre muito maior. E a nossa quarta característica é estágio da gravidez. Professor, como assim?
O estágio da gravidez influencia se a molécula, se o antibiótico atravessa ou não a barreira placentária? Sim, influencia. E vejam só a informação como ela é relevante. A maior passagem de fármacos pela barreira placentária ocorre no final da gravidez. Então, no início da gravidez, o antibiótico atravessa em menor proporção, em menor potencial, a barreira placentária. No meio da gravidez, ele atravessa um pouco mais, né? Existe uma facilidade maior para atravessar a barreira placentária. No final da gravidez é quando existe o potencial máximo para esse antibiótico atravessar a barreira placentária. E por que isso acontece? Devido à maior superfície da placenta, a placenta é maior, essa maior superfície em contato com o útero faz com que atravesse mais facilmente a barreira placentária, atravesse mais facilmente os antibióticos, atravessem mais facilmente a barreira placentária. E também menor espessura das camadas tissulares entre os capilares fetais e os capilares maternos. Lembra que eu falei que a lipossolubilidade é uma característica do antibiótico que facilita a sua passagem pela placenta? Se nós temos uma camada menor de capilares maternos e fetais no final da gravidez, essa barreira menor, mesmo moléculas que não são tão lipossolúveis assim, vão conseguir atravessar mais facilmente. Então, o final da gravidez é um momento onde existe uma facilidade maior para os antibióticos atravessarem a barreira placentária. Uma boa notícia é que no final da gravidez, a depender da ação do antibiótico, ele pouco será tóxico para o concepto. Porque no final da gravidez, o concepto já estará com sua maturação praticamente completa. Então, no início da gravidez, ele atravessa menos, mas existe um risco maior de teratogênese. No final da gravidez, ela atravessa mais, mas existe um risco menor de teratogênese. E aí, nós entramos agora em alguns exemplos de antibióticos que têm algumas características e como nós devemos fazer, quais são as atitudes que nós devemos tomar se o paciente precisar usar determinados antibióticos. Cefalosporinas. Cefalosporinas, se elas forem administradas por via oral, elas atingem menor concentração no feto e no líquido amniótico. Então, se a mãe utilizar cefalosporina durante a gravidez, em virtude das características de lipossolubilidade e tamanho molecular, ela atravessa uma quantidade pequena de cefalosporina, atravessa do sangue materno para o sangue fetal. Entretanto, podem ser eficazes nas infecções aí localizadas. Então, se a infecção não for na mãe, se a infecção for no concepto, cefalosporinas, mesmo atingindo concentrações baixas, elas são terapeuticamente efetivas contra infecções de concepto. Então, mesmo assim, nós teremos um benefício utilizando cefalosporina. Principalmente porque cefalosporinas elas são altamente seguras, assim como as penicilinas são antibióticos muito seguros, como a gente já viu em aulas passadas. O próximo grupo, o próximo antibiótico, são as oxacilinas. As oxacilinas elas não oferecem segurança para o tratamento da sepse estafilocócica da gestante. A gestante está com a sepse estafilocócica, existe um grande potencial dessa infecção também ter atingido o concepto, mas ele não vai conseguir, a oxacilina não vai conseguir atravessar a barreira placentária em concentrações adequadas e por essa razão o tratamento não oferece segurança para o concepto, porque atravessa mal a barreira placentária. Em seu lugar, que vai atravessar a barreira placentária em concentrações pequenas também, mas vai ser altamente efetivo, como a gente acabou de ver, são as cefalosporinas de primeira geração, de forma injetável, já que a sepse estafilocócica é uma infecção
muito arriscada, muito perigosa, ela precisa de uma atitude de emergência. O próximo que nós vamos ver aqui é a penicilina G-benzatina. Atinge baixos níveis no feto e líquido amniótico, assim como aconteceu com as cefalosporinas, mas são suficientes para o tratamento da sífilis na gestante e também no feto. Então, mesmo atingindo concentrações baixas, tanto no feto como no líquido amniótico, penicilinas e cefalosporinas são seguras e também conseguem debelar algumas infecções, como a sífilis, por exemplo, conseguem debelar algumas infecções, como a sepse estafilocócica, mesmo apresentando concentrações baixas. O próximo antibiótico é a eritromicina. A eritromicina não atinge concentrações terapêuticas no feto e muito menos no sistema nervoso central. A eritromicina pode ser utilizado para tratamento de toxoplasmose. Então, se a mãe tem uma toxoplasmose aguda, se a mãe tem uma doença infecciosa que pode atingir o sistema nervoso central do feto, a eritromicina não é uma opção porque não atinge concentrações terapêuticas. Então, do ponto de vista da efetividade, não deve se utilizar eritromicina nessa condição. Qual é a alternativa? A alternativa é utilizar sulfadiazina com pirimetamina após a 12ª semana de gestação. E por que após a 12ª semana de gestação? Porque a pirimetamina tem características teratogênicas. Então, antes da 12ª semana, não deve se utilizar associação, mas pode-se utilizar somente a sulfadiazina. Somente a sulfadiazina é segura. Após a 12ª semana, a associação também pode ser utilizada. Seguindo aqui com os antibióticos que podem atravessar a barreira placentária, nós temos as sulfonamidas. Sulfonamidas não devem ser empregadas no final da gestação. Lembrem-se do que eu falei. No final da gestação, existe um potencial maior do antibiótico passar a barreira placentária. Então, no final da gestação, não deve se utilizar sulfonamidas, como, por exemplo, a sulfadiazina, que a gente acabou de ver. A sulfadiazina pode ser empregada no início da gestação, mas não no final. Por quê? Porque elas atingem concentrações fetais elevadas e podem produzir risco de kernícteros. O que é esse kernícteros? Kernícteros é uma doença caracterizada por uma elevada produção de bilirrubina. Essa bilirrubina concentra-se no sistema nervoso central, podendo causar neurotoxicidade. E a bilirrubina geralmente vem da onde? Ela vem da hemoglobina quando o paciente sofre grande hemólise. Então, existe uma anemia hemolítica, liberação de hemoglobina, que se transforma em bilirrubina e essa bilirrubina se concentra no sistema nervoso central. As sulfonamidas têm como característica um potencial de causar anemia hemolítica, principalmente em pacientes com deficiência de uma enzima chamada de G6PD. Tá? Em seu lugar, se não dá para utilizar sulfonamida no final da gestação, em seu lugar pode ser utilizado espiramicina ou a clindamicina, se tiver sendo utilizado essa sulfonamida para tratamento da toxoplasmose. O próximo antibiótico é a nitrofurantoína, que pode ser utilizado para mulheres grávidas que estão com infecção urinária. Só que nós temos aqui uma observação: não administrar próximo do parto, pois crianças com deficiência de G6PD, a enzima que eu acabei de falar para sulfonamidas, podem causar anemia hemolítica e potencialmente também podem ter kernícteros, como a gente acabou de ver também. Então, nitrofurantoína pode ser utilizado para infecção urinária em mulheres grávidas, sim, é seguro, mas no final da gravidez, quando ela está muito próximo do parto, se a criança tiver um potencial de ter uma deficiência de G6PD, se na família existem outros casos que existe deficiência de G6PD, potencialmente essa criança também pode ter essa mesma deficiência, não deve ser utilizado nessa condição. Próximo é tetraciclina. Tetraciclinas são contraindicadas na gestação. E por que isso acontece?
porque elas atravessam a barreira placentária e podem causar malformação congênita, como micromelia. Micromelia é quando os membros são diminutos, não são pequenos. A sindactilia, ou melhor, antes disso, é hipoplasia gengival, então diminuição do crescimento da gengiva. A sindactilia, que é uma espécie de fusão, né, dos dedos, e a catarata congênita. Tudo isso pode ser causado pela tetraciclina, então ela é contraindicada, completamente contraindicada para mulheres grávidas. Seguindo aqui para o nosso perfil de uso de antibióticos na gravidez, nós temos a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração. Ela deve ser usada apenas nos casos em que a paciente com sífilis for alérgica à penicilina. Então a gente viu que a penicilina é segura, que a penicilina atinge níveis terapêuticos para combater infecção em conceptos também. Mas se a mulher grávida tiver alergia à penicilina, no lugar da penicilina ela vai utilizar uma cefalosporina. Uma das cefalosporinas é a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração. Aminoglicosídeos e glicopeptídeos devem ser evitados na gestante devido ao risco de surdez no concepto. A gente tem essa toxicidade. Eles conseguem atravessar a barreira placentária, também produzem no concepto essa característica, né, esse efeito adverso, a surdez, então devem ser evitados para que não haja esse risco potencial. As quinolonas. As quinolonas também podem ser utilizadas, né? As quinolonas são antibióticos bastante úteis, mas na gravidez elas são contraindicadas. São contraindicadas por quê? Porque podem causar um risco de alteração de crescimento ósseo do feto. Elas têm essa característica, são estudos em animais, mas como potencialmente isso pode acontecer em humanos também, o uso das quinolonas, assim como o uso de aminoglicosídeos, como o uso de glicopeptídeos, eles são evitados, são contraindicados, e tetraciclinas também, como nós vimos, são contraindicados, devem ser evitados nas mulheres grávidas em virtude de toxicidade no concepto. E aí nós entramos agora na lactação. Assim como nós vimos que na gravidez existem algumas características do antibiótico que fazem com que ele atravesse a barreira placentária, também existem algumas características do antibiótico que fazem com que ele seja eliminado mais facilmente na secreção do leite. Vejam só a informação, assim como eu falei com os antibióticos para gestação, os antibióticos, praticamente todos administrados a nutrizes, são excretados pelo leite em pequenas concentrações. Então, se não houver necessidade de utilizar um antibiótico na mulher que está amamentando, deve-se evitar. Quais são as principais características que fazem com que aquele antibiótico ele seja excretado no leite? Concentração plasmática materna. Se a concentração plasmática materna for muito alta, e esse muito alto vai depender das características da mãe, mas vai depender também da dose em que essa mulher, que essa nutriz está tomando de antibiótico. Quanto maior a concentração do antibiótico no plasma da mãe, maior será a concentração do antibiótico no leite materno também. Outra característica também que facilita, né, a passagem do antibiótico para o leite é o peso molecular do antibiótico e sua lipossolubilidade. Substância de peso molecular baixo atravessam mais facilmente. Só que qual é o limite? 400 kilodaltons. Então vejam que atravessar ou ser secretado no leite tem um peso molecular mais restrito do que atravessar a barreira placentária. Para a barreira placentária, nós temos 600 kilodaltons, até 600 kilodaltons, o que engloba todos os antibióticos, atravessam a barreira placentária. Aqui nós temos o limite de 400 kilodaltons. Até 400 kilodaltons, e a gente viu que existe antibióticos com peso molecular maior do que isso, até 400 eles são secretados no leite. Mas não é só isso. Esse item é o que? Peso molecular e lipossolubilidade. E aí a lipossolubilidade depende do quê? Do pH da molécula. Moléculas com pH mais básicos
como é o caso da eritromicina, eles tendem a concentrar-se mais no leite, tendem a atravessar mais e serem eliminados com leite. Já substâncias que são levemente ácidas encontram-se no leite em concentrações muito menores. É o caso das penicilinas, é o caso das cefalosporinas. Então, moléculas que são maiores do que 400 kilodaltons, moléculas que têm um pH mais ácido, elas têm dificuldade de serem eliminadas com leite. E também as ligações às proteínas, substâncias, antibióticos com alta ligação proteica, como é o caso da oxacilina, não atingem grandes concentrações no leite. Mas então, como é que nós podemos classificar se os antibióticos podem ou não ser administrados para mulheres que estão amamentando? Para isso, existe uma classificação do uso de medicamentos na lactação. Essa classificação ela foi desenvolvida, nós temos aí a referência, ela foi desenvolvida pelo Catálogo Sueco de Especialidades Farmacêuticas e é adotada em todo o mundo, e ele divide em 4 grupos. Esses grupos são os grupos em que a secreção no leite é muito baixa ou inexistente, e os grupos onde a secreção no leite é muito alta ou desconhecida. Então, primeiro vamos falar dos primeiros grupos. É o grupo 1, onde os antibióticos não passam para o leite. Se o antibiótico não passa para o leite por causa do seu tamanho molecular, por causa da sua lipossolubilidade ou por causa da capacidade de ligação às proteínas plasmáticas, não há com que se preocupar. Ele não passa para o leite, obviamente que ele não vai produzir nenhum efeito tóxico na criança, no lactente. O grupo 2 são aqueles antibióticos que passam para o leite, mas não parecem afetar o lactente quando usados em doses terapêuticas. A gente não viu que a concentração plasmática da mãe influencia na concentração do antibiótico no leite? Então, se for utilizado esses antibióticos do grupo 2, se forem utilizados em doses terapêuticas, eles até chegam a ter concentração no leite, mas a concentração provavelmente vai ser muito pequena e não vai produzir nenhum efeito tóxico na criança. O grupo 3 é o grupo dos antibióticos que passam para o leite numa quantidade em que existe alto risco de afetar o lactente quando usados em doses terapêuticas. Então, mesmo em doses terapêuticas, os antibióticos do grupo 3 vão produzir algum nível de toxicidade. E o grupo 4 são os fármacos cuja passagem para o leite é pouco conhecida. Se não conhecemos, não devemos usar. Então, o grupo 3 e o grupo 4 são os antibióticos que nós devemos evitar na paciente que está amamentando. O grupo 1 e o grupo 2 são o grupo dos antibióticos que nós podemos usar se houver necessidade e se a paciente também estiver amamentando. Então, vamos agora dar alguns exemplos de antibióticos que podem ou não ser utilizados em mulheres que estão amamentando e também dar algumas sugestões do que é que pode ser utilizado como alternativa. Então, penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e glicopeptídeos. A gente acabou de ver que eles têm muita dificuldade em chegar em ser eliminados no leite, assim como eles são altamente seguros. Então, não há restrição ao seu uso na mulher que amamenta. Por quê? Porque eles alcançam diminuta concentração no leite. Então, mulheres que estão amamentando e que precisam utilizar algum desses antibióticos, não tem problema nenhum, porque a concentração que vai chegar no leite é muito baixa e essa concentração ela não vai causar nenhum nível de toxicidade. O próximo antibiótico são os aminoglicosídeos. São classificados nos grupos 3 ou 4. Ou eles são tóxicos ou são desconhecidos. Então, nós já sabemos que devemos evitar. Não são recomendados, sua utilização na nutriz, são eliminados no leite em quantidades que podem chegar até 45% da concentração plasmática e podem causar diarreia na criança que está amamentando. Então, a criança que está amamentando vai receber uma concentração relativamente elevada de aminoglicosídeo. Esse aminoglicosídeo vai alterar a flora intestinal da criança. Muito provavelmente, essa criança que está amamentando, ela vai ter como reação adversa a diarreia.
O próximo grupo, o próximo antibiótico, são os macrolídeos e as lincosaminas. São antibióticos básicos. O que é que a gente viu anteriormente? Antibióticos básicos alcançam concentrações elevadas no leite. Veja a importância da gente entender as características que fazem com que uma determinada molécula seja melhor ou pior excretada no leite. São antibióticos com toxicidade mínima, podendo ser utilizados pela nutriz, com exceção da clindamicina, que pode alterar a microbiota anaeróbia do lactente. Então, de forma geral, os macrolídeos e as lincosamidas podem ser utilizadas porque, mesmo atingindo concentrações elevadas, elas são relativamente não tóxicas para o lactente, com exceção da clindamicina, que pode alterar a microbiota normal de bactérias anaeróbias. O próximo antibiótico é o cloranfenicol. E o cloranfenicol, ele é eliminado no leite em pequenas quantidades e sob a forma inativa. Então você já deve estar pensando, pequenas quantidades, formas inativas, certamente o paciente pode utilizar. Sim e não. Veja só, o risco de síndrome cinzenta do recém-nascido. O que é a síndrome cinzenta do recém-nascido? É um colapso cardiorrespiratório causado pelo cloranfenicol. Para que a criança desenvolva essa síndrome, há necessidade de concentrações elevadas de cloranfenicol. Então, nessa síndrome especificamente, o risco é pequeno. Mas mesmo em concentrações baixas, a criança que está sendo amamentada, ela tem um risco de depressão da medula óssea. Então, a recomendação, se houver realmente necessidade de uso do antibiótico, a recomendação é suspensão do aleitamento materno durante o tratamento. Durante o tratamento, suspende o aleitamento materno. Após o tratamento, volta-se com o aleitamento materno. O próximo grupo de antibióticos são as tetraciclinas. E a gente viu lá nas mulheres grávidas que tetraciclinas são contraindicadas. Tetraciclinas produzem várias teratogêneses diferentes, várias malformações congênitas diferentes. Mas tetraciclinas, elas são eliminadas pelo leite em altas concentrações. Então você já pode estar pensando, se era contraindicado para a gestante, vai ser contraindicada também para a mulher que está amamentando. E aqui nós temos um não. Por quê? Porque a tetraciclina, mesmo sendo eliminada em altas concentrações, elas formam complexos insolúveis com cálcio do leite. E dessa forma, elas não são absorvidas por via oral pela criança que está recebendo esse leite. Podem ser administradas durante a amamentação. Então, para a criança não vai ter nenhum problema, porque vai formar justamente esses complexos insolúveis e sua absorção vai ser mínima. O próximo grupo são as sulfonamidas. As sulfonamidas são secretadas no leite em pequenas quantidades e não produzem problemas clínicos em crianças a termo. E esse a termo é extremamente importante. Crianças que nasceram no tempo certo, utilizou uma sulfonamida, a mãe utilizou uma sulfonamida, ela vai ser excretada no leite, mas não vai trazer problema nenhum. O problema acontece se essa criança não for a termo, se essa criança for uma prematura, por exemplo. Se essa criança ela tiver icterícia, se essa criança tiver deficiência de G6PD, ou se essa criança tiver alguma incompatibilidade RH. Para esses grupos de crianças, existe um risco muito grande de anemia hemolítica. Então, se a criança tem anemia hemolítica e a gente viu que sulfonamida pode induzir também anemia hemolítica, por isso que elas não são utilizadas na mulher grávida próximo do parto, essa criança ela pode desenvolver kernícteros, aumento de bilirrubina no cérebro e também a própria anemia hemolítica. Então, devem ser evitadas se a criança tiver essas características. Metronidazol, secnidazol e tinidazol são eliminados pelo leite materno em altas concentrações. Não causam efeitos adversos no lactente,
mas provocam sabor amargo no leite. Então, na criança não vai produzir um efeito adverso, mas vai alterar as características organolépticas do leite. Isso vai fazer com que a criança que é amamentada ela tenha náuseas e vômitos, e aí a criança evidentemente vai evitar o leite. O que é que se deve fazer? A amamentação deve ser suspensa durante o tratamento. Então, durante o tratamento, suspende a amamentação. Após o tratamento, a amamentação volta. Próximo grupo, os próximos antibióticos são a nitrofurantoína, como eu já havia falado no grupo de mulheres grávidas. Nitrofurantoína pode ser utilizada no tratamento de infecção urinária, pouco eliminada no leite, pouco provável de ocorrer efeito adverso no lactente. Altamente segura para mulheres que estão amamentando e que precisam tratar alguma infecção urinária. As quinolonas. A gente viu que as quinolonas são contraindicadas em mulheres grávidas e também são contraindicadas em mulheres que estão amamentando. São eliminadas em elevadas concentrações no leite materno, podem causar artropia em animais, mas pelo risco de causar também problemas em humanos, elas devem ser evitadas. Devem suspender a amamentação durante o tratamento. Na gravidez, suspende o tratamento. Na amamentação, suspende a amamentação, faz o tratamento. Depois do tratamento, volta com a amamentação. O nosso último grupo da nossa aula de hoje são as rifampicinas, isoniazida e etambutol, utilizados se a mulher que está amamentando, a mãe que está amamentando, se ela tiver tuberculose, utiliza esse conjunto, essa associação. São secretadas no leite materno em concentrações muito variáveis, mas não são conhecidos efeitos adversos com a manutenção da amamentação. É aquele grupo 4. A gente não conhece o que acontece. Se a gente não conhece o que acontece, qual é a providência? Não usar. Evitar porque existe um potencial de causar alguma reação adversa. Então esse é o final da nossa videoaula, a aula de número 13, onde eu falei sobre o uso de antibióticos em mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando. A nossa próxima aula é a aula de número 14. A gente vai falar sobre o uso de antibióticos no paciente obeso. Então, muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Se você tem algum feedback, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida sobre a aula de hoje, e na plataforma onde essa aula está, onde esse curso está, não tiver como comentar, vá nas minhas redes sociais e envie uma mensagem para mim, que logo que eu puder, eu respondo. Até a próxima videoaula do curso de antibiótico terapia.